Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um 717 da SBE. Aqui eu discuto temas da saúde baseada em evidências com aplicação prática. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista, trabalho aqui na cidade de Belo Horizonte e há muitos anos eu venho estudando o tema e cada vez mais transformando essa teoria em prática. E é o que eu pretendo aqui hoje, desmistificar mais um tema relacionado à saúde baseada em evidências. Então hoje nós vamos falar a respeito de viés de seleção. Tinha perguntado aí mais cedo, eu quero que, se vocês puderem colocar aqui nos comentários, quem sabe o que é o viés de seleção, quem já ouviu falar no viés de seleção e quem não tem a menor ideia do que se trata. Vamos colocando aí. E antes de entrar especificamente na questão do viés de seleção, eu vou dar, não um, mas 2 passos atrás. Eu preciso colocar todo mundo na mesma página. Eu sei que tem muita gente aqui que sabe muito bem o que é um viés, mas tem muita gente que não tem ideia. Para essa pessoa é um termo meio vago ainda. Então eu vou começar por isso. Tem um sujeito chamado Peter Gunn, que ele escreveu um negócio que eu gosto muito, que ele diz que na epidemiologia, que é esse estudo das populações, a epidemiologia ela ensina que para cada associação a gente tem 3 explicações: o viés, o acaso ou a causa. Então, quando eu tenho 2 variáveis que estão interrelacionadas, ou seja, elas têm associação, carne vermelha tem associação com câncer. Tá? Isso pode ser uma das 3 coisas: ser um viés, ser um achado pelo puro acaso, e isso acontece, acreditem, ou efetivamente ser causa. Hoje nós não vamos falar de acaso, nós não vamos falar de causa, nós vamos falar de viés, mais especificamente sobre um viés, que é o viés de seleção. Se você quiser ter mais detalhe a respeito de erros sistemáticos, que é o sinônimo para viés, tem um 717 só sobre isso. Mas, de uma maneira bem simplista, o viés, ou o erro sistemático, como ele é conhecido também, nada mais é do que um erro presente dentro da metodologia do estudo. Eu gosto muito de usar analogia porque eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. Imagina que eu estou treinando arco e flecha, tá? E a hora que eu vou dar o tiro, a minha flecha sempre bate no mesmo lugar, mas eu nunca consigo acertar o alvo. Sempre chega um pouco lateralizado para a esquerda. Sempre ali, naquela região. Definitivamente, essa é uma boa analogia para o erro sistemático, para o viés, porque o problema está no arco. O problema não é necessariamente do arqueiro. O acaso seria, cada flecha aparece em um lugar. Então, o erro sistemático ou viés é algo que está no delineamento do estudo. Nesse ponto, eu gosto de, toda vez que eu vou analisar um artigo, principalmente quando eu vou analisar artigos randomizados, porque observacionais eu vejo com muito menos frequência, mais literalmente bato o olho do que fico gastando o meu tempo, precioso tempo com eles. Uma metodologia que eu uso bastante é uma metodologia chamada Rambo. E o M do meio, a gente coloca em 3 M's, é o estudo da metodologia. Então, o primeiro M é a metodologia no início do estudo, depois no meio, depois no final. Como assim, Neto? O que você está querendo dizer com isso? Esses erros sistemáticos, eles podem acontecer em qualquer momento do delineamento do estudo. Na hora que o paciente está sendo inscrito ali para começar o trabalho, durante o seu acompanhamento, ou já mais para o final, onde os desfechos estão acontecendo. Especificamente, falando do viés de seleção, ele é um tipo de viés, um dos mais frequentes, que se encontra no início do estudo. Sendo mais preciso, na hora que eu estou selecionando os meus pacientes. Bom, uma história bem legal para contar para vocês
Eu vou até mostrar uma figura. Eu deixei mais ou menos separada aqui. Beleza. Deixa eu virar a tela aqui para vocês. Opa. Bom. Tá vendo esse avião? Pois é. Isso é um fato verídico, é um fato da Segunda Guerra Mundial. Diz que... Eu não lembro se são os britânicos ou os americanos. Na verdade, eu já li falando que era um ou outro, mas isso é o que menos importa. Bom, eles começaram a perceber que eles estavam tendo muitas baixas durante a Segunda Guerra Mundial dos aviões. E eles sentiam a necessidade de fortalecer os aviões para diminuir a probabilidade de queda desses aviões. Então, o que eles passaram a fazer? Eles passaram a olhar para aqueles aviões que voltavam da guerra e ver onde que esses aviões tinham sido mais atingidos. Então, todos esses pontinhos são as regiões onde eles eram mais atingidos. E essa turma, eles não podiam fortalecer toda a espaçonave, porque se eles colocassem um fortalecimento muito grande, a nave ficaria pesada, além do custo ser muito alto. Pois bem, o que acaba acontecendo nesse momento? Tem um matemático austríaco que vira e fala assim: ô turma, vocês estão querendo fortalecer essa região que recebeu os tiros. Ele falou assim: eu vou propor para vocês não fortalecer essa região. Eu vou propor para vocês fortalecer o contrário. Aquela região dos aviões onde, teoricamente, tomou-se menos tiros. Bom, alguém tem ideia do porquê dessa sugestão desse matemático chamado Abraham Wald? Alguém sugere alguma coisa? Já adianto para vocês, isso tem um tipo de viés de seleção aí, que é o chamado viés da sobrevivência. A gente tende a se concentrar em pessoas ou processos que sobrevivem, né? Estou vendo aqui que o pessoal está pensando. A gente tende a ignorar, às vezes, uma coisa que, a hora que eu contar para vocês, para quem não conhece essa história, vai ser óbvia, mas que não é tão óbvia assim num primeiro momento. O Rafael acabou de tocar no assunto aqui, acertar o alvo, vamos dizer assim. O que o Wald percebeu? Que aqueles aviões que voltavam da guerra eram justamente aqueles que não caíam. Ou seja, o local onde eles eram atingidos, teoricamente, eram menos vitais para aqueles aviões. Então eles tinham que fortalecer, na realidade, eram as áreas literalmente opostas àquilo que eles tinham inicialmente predito. E o fato é que eles fizeram exatamente isso, proposto pelo Wald, e o resultado foi que muito menos aviões caíram e muitas vidas foram poupadas com essa intervenção aí sugerido pelo Abraham Wald. Então, isso é um viés de seleção. É um viés de seleção que eles chamam de viés de sobrevivência. A tendência é que a gente olhe com o nosso olhar muitas vezes cético, muitas vezes cartesiano, para aquilo, é o famoso São Tomé, né? Aquilo que nós estamos vendo. E no caso aí fica um exemplo bem interessante de que nem tudo aquilo que a gente vê necessariamente o é. Bom, eu já citei em outras conversas com vocês a respeito de um psicólogo, economista, que é o Daniel Kahneman. Para quem ainda não leu nada a respeito do Daniel Kahneman foi prêmio Nobel, inclusive. Leiam um livro chamado Fast and Slow. Ele tem em português, que é o Rápido e Devagar. É um livro genial. Fala muito a respeito de dois sistemas, de como que a gente tem aquela resposta rápida e a resposta mais racional. E muitas vezes em ciência, na verdade na prática clínica, a gente acaba usando o tal do sistema 1, que é aquela coisa mais intuitiva e que, não estou falando aqui que ela não tenha seu valor. Na verdade, a gente chegou aqui
evoluiu muito em função desse sistema 1, porque na hora que a gente escutava um barulho na selva, a gente não ficava especulando se aquilo era um coelho ou um tigre, na verdade fugia, mas atualmente tem que se dar o trabalho mental, principalmente na hora que você está avaliando um trabalho científico, que é o nosso mote aqui, de fato se aquilo ali funciona ou não. Bom, tem uma história do Daniel Kahneman que ele estava conversando com um instrutor da Força Aérea israelita, e esse instrutor falou com ele que era muito estranho, mas que os alunos dele funcionavam melhor quando ele os repreendia, ao invés de quando ele elogiava. É mais ou menos aquela mesma história, né? Da mãe que, quando o menino tira um 10, ele ganha um presente. E quando ele tira um 5, ele toma uma bronca, fica de castigo, sem o videogame. Aí o que acontece normalmente? Na prova seguinte, o menino que tirou 10, tira 8. E aí a mãe já não fica tão satisfeita, fala, poxa, é só elogiar, só fazer um agrado, que você piora. E do mesmo modo, o menino que tinha tirado 5, depois da bronca, ele tira 7, 7,5. E a mãe, viu? É só a gente apertar que a coisa funciona. Tanto o instrutor da Força Aérea Israelita quanto essa mãe tem aí um viés de seleção aí do momento. Afinal de contas, o que está acontecendo? Isso é um negócio chamado retorno à média. A tendência natural quando você está em um extremo, quando você está muito bem ou muito mal, é que você retorne para a sua média. Isso a gente consegue ver nitidamente em situações de saúde e doença. O sujeito está com uma dor nas costas, uma lombalgia danada, já tomou remédio, fez de tudo e mais um pouco, aí ele procura uma benzedeira. E aí a benzedeira passa lá nele a reza, e passou ali 1, 2 semanas, ele melhora. E ele vai ficar na cabeça que aquilo ali foi causal, foi por causa da benzedeira. E não necessariamente, mas provavelmente isso foi um retorno à média. Bom, então esses exemplos que eu dei é para mostrar que o mundo ele prega muitas peças nas pessoas incautas. Então, para quem quer estudar ciência, precisa estar muito atento a isso. Então, vamos lá. Um artigo que ele está enviesado, ele não passa sobre o que a gente chama de crivo da validade interna. Ou seja, toda vez que eu faço um trabalho, eu estou estudando aquela amostra da população e depois eu passo para extrapolar isso para o meu paciente, que está ali comigo no hospital, no consultório e por aí vai. Especificamente, o viés de seleção, ele ocorre quando a amostra selecionada ela não é representativa da população. É quando os indivíduos que são selecionados para o estudo, eles diferem entre si. Então, a gente pode, por exemplo, pegar um determinado trabalho, onde eu tenho 2 grupos e está sendo testada, foi dada uma determinada droga. Vejam que eu ainda não comentei para vocês qual que é o desenho do estudo. E se você pensou assim, qual seria o desenho, você já está na frente. Tá? Isso tem que vir cada vez mais de forma mais medular para vocês. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Eu tenho o grupo A e o grupo B. O grupo A é o grupo da intervenção, o grupo B não tomou nada, ou tomou placebo. E aí, de repente, está sendo testada uma droga para tentar reduzir o risco cardiovascular. Risco de infarto, risco de derrame, risco de amputações, risco de doenças renais e por aí vai. E essa droga utilizada, ela mostra uma redução desses desfechos clínicos, desfechos importantes. Só que pode ser que tenha havido um viés de seleção. Qual que seria esse viés de seleção? Quer um exemplo? O grupo controle tem muito mais diabético. O grupo controle tem muito mais fumante. O grupo controle tem muito mais idosos. Então, quando há esse desbalanceio entre os grupos, e aí sim, isso é muito mais frequente num estudo observacional do que dentro de um ensaio clínico randomizado, isso acaba gerando um viés de seleção. Isso é muito frequente de acontecer
em estudos, por exemplo, de hábitos de vida. Pegam-se grandes coortes, aí vão pegar coortes que estudam hábitos de vida e estudam hábitos nutricionais. Normalmente, existe já todo um histórico de se vilificar a gordura, porque a gordura virou realmente um grande vilão nesses últimos 40 anos. O que acontece naturalmente? De tanto escutar aquilo, as pessoas começaram a tomar isso como sendo verdade. Quando você tem um estudo observacional, nitidamente, pessoas que se cuidam mais, ou seja, fazem mais atividade física, fumam menos, bebem menos, bebem mais líquido, dormem melhor, meditam, usam cinto de segurança, elas comem menos gordura. Por quê? Porque elas acreditam que aquilo ali faz bem para a saúde. Então, a hora que eu comparo esse grupo com o grupo controle, esse grupo vai acabar comendo mais gordura, mas ele também vai fumar mais, vai usar menos cinto de segurança, vai fazer coisas mais radicais, vai beber e fumar mais, vai usar mais droga, ele é mais estressado. E aí, de repente, gera-se uma associação da carne com eventos cardiovasculares, com neoplasia. E isso não necessariamente é uma causa. Isso aconteceu por causa de um viés de seleção. Isso, inclusive, tem nome, que é o viés do paciente bem comportado, ou viés do paciente saudável. Então, muito cuidado, gente, mas muito cuidado. Uma das coisas que mais acontece dentro de um cenário de estudo observacional e talvez uma das coisas mais importantes para quem é profissional de saúde e quem é leigo, ter assim, a primeira coisa, bateu na frente de um estudo, de uma reportagem falando de um estudo, a primeira pergunta que tem que ser automática é: qual o desenho desse estudo? É um estudo observacional? É um caso controle? É uma coorte? Ou é um ensaio clínico randomizado? Passa a reparar isso. Passa toda vez que vocês tiverem, principalmente na mídia, ou aproveita agora, que grupo de WhatsApp, desde grupo de profissionais a grupo de família, tá todo mundo mandando estudo científico, bate o olho com esse, já que, sem querer perder seu tempo, usa isso para o bem. Olha a metade cheia do copo. Abre o estudo, passa o olho, sem querer ler o estudo completo, nada disso. E só descobre. Isso é um ensaio clínico, isso é um estudo observacional. Vocês vão perceber que a enorme maioria das vezes a gente vai estar falando de estudos observacionais, onde o viés de seleção é muito, mas muito frequente. Neto, como é que eu olho isso na prática? Vai para a tabela de dados demográficos. Então, dentro de um estudo observacional, eu vou ter lá o grupo 1 e o grupo 2. Eu vou ter lá o percentual de homens, o percentual de mulheres, o percentual de negros, o percentual de brancos, o percentual de cardiopatas, de fumantes, de etilistas. E, detalhe, mesmo que nessa tabela os grupos sejam comparáveis, ainda existe a possibilidade de viés de seleção. Por quê? Simplesmente porque eu não consigo listar ali todas as variáveis. Como assim, né? Por exemplo, vai que tem algum tipo de predisposição genética que acaba aparecendo mais em um grupo do que em outro. Percebe que para eu conseguir minimizar, veja que não é zerar, para eu minimizar o viés de seleção, eu preciso ter algum tipo de ferramenta que me dê uma possibilidade de efetivamente transformar os grupos em comparáveis. Você já sabe a resposta, né? Isso tem nome, chama randomização. Quando eu randomizo, eu tendo a criar grupos que sejam comparáveis. É óbvio, gente, que quando eu randomizo 20 pessoas, talvez eles não fiquem comparáveis. É diferente de eu randomizar 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas. Agora, um estudo randomizado pequeno, ele tende
ainda assim ser melhor do que um estudo observacional grande. Lembrando que isso não é uma regra exata, mas eu tendo com a randomização, e existem algumas ferramentas na randomização que nos ajudam a minimizar alguns tipos de vieses de seleção, por exemplo, a randomização por blocos, a randomização estratificada, onde eu quero garantir, por exemplo, que pelo menos a variável diabetes esteja muito bem distribuída entre os grupos, que pelo menos a variável tabagismo esteja bem distribuída entre os grupos. Isso é muito utilizado em randomizados pequenos, porque às vezes a gente fica se cobrando, e eu me cobrava muito isso, falava, eu sempre queria o ótimo, né? O bom não bastava. Eu sempre queria o ótimo, e quantas vezes demorou para minha ficha virar e eu falar assim, não, peraí, não dá para eu viver só de randomizados. É mais ou menos um sujeito que está investigando um crime querer viver só de vídeo em 4K mostrando quem matou. Mas na hora que ele pega uma pista do crime, ele tem que analisar aquilo à luz do que pode ser analisado. E não simplesmente falar ou que não presta ou que aquela é uma prova cabal. É assim que se analisa estudo científico. É procurando-se por erros e não por coisas boas do trabalho. Eu vou dar aqui alguns exemplos de viés de seleção para vocês, porque isso também pode acontecer. Então, assim, só voltando um pouquinho, a melhor maneira de eu estar minimizando o viés de seleção é através da randomização e da alocação oculta. O que é alocação oculta? De uma maneira bem simplista, o pesquisador ele não pode saber, o pesquisador e o indivíduo que se propôs a entrar no trabalho, eles não podem saber qual grupo vai ser o próximo a ser alocado. Então, antes da randomização, se, por exemplo, o pesquisador sabe que o próximo paciente vai para o grupo intervenção, ele pode bater o olho num paciente e achar que o paciente é muito grave para ir para a intervenção e ele joga ele no controle. Ou seja, ele causa um desbalanceio, mesmo que isso não seja feito por má fé. Então, essa alocação ela tem que ser oculta. E, de preferência, a randomização ela tem que ser centralizada. Ou seja, não basta jogar uma moeda para cima. O ideal é que você tenha uma central que te fale, olha, o paciente XYZ ele vai ser alocado para o grupo tal e de modo que a intervenção depois seja cega. Então, todos esses artifícios metodológicos, eles tendem a vir para cada vez mais minimizar erros. E o que a gente precisa entender? Que nem sempre isso vai ser possível. Eventualmente, por dificuldade logística, não vai ter alocação oculta ou a randomização não vai ser centralizada. Agora, eu fiz um vídeo semana passada, se eu não estou enganado, a respeito dessa questão do coronavírus, onde eu pedi transparência. Transparência para... Eu não pedi verdades, mas principalmente as pessoas que estão à frente, elas precisam mostrar o que está sendo feito baseado no quê? Sem necessariamente... Porque ninguém tem essas verdades ainda. Pois é, estudo científico preza por isso. As pessoas que estão escrevendo um estudo, elas têm que mostrar as falhas daquele estudo, porque é assim que a ciência cresce. Dando a cara a tapa e mostrando que ele tem suas limitações, essa é a forma de melhorar. Então, voltando aí na questão dos exemplos, vamos pensar um cenário de educação física. Tá? Eu quero testar se um determinado suplemento, se ele funciona ou não. Cara, faz toda a diferença se por acaso eu estiver pegando um grupo que está treinado e outro que não está treinado. Então eu posso ter uma falsa percepção de melhora para um ou outro grupo simplesmente porque eles estão em estágios diferentes de treinamento. Então, mesmo a randomização, ela tem seus problemas. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu vou estudar a respeito de doença cardiovascular, igual eu já citei. E aí eu pego uma amostra grande, 10 mil pessoas, randomizo, 5 mil para cada grupo e testo.
A hora que você vai ver com cuidado, os grupos foram randomizados, ficaram bem randomizados? Ficaram. Os grupos são comparados. Muita gente pode chegar e falar assim, não tem viés de seleção. Pode ter sim. E aí, para eu olhar viés de seleção dentro de um ensaio clínico randomizado, o ideal é eu olhar os fatores de inclusão e de exclusão do estudo. Olha esse exemplo. Imagina que eu peguei pacientes até 50 anos. Poxa, os pacientes que infartam, que têm AVC, habitualmente eles têm mais de 50 anos. Então, fica uma falsa impressão de poucos desfechos naqueles pacientes, simplesmente porque os pacientes são jovens, nos dois grupos. Ok, se ele foi randomizado e eu estou testando alguma coisa, você vai ter uma baixa taxa de desfecho dos dois lados, possivelmente, e não vai dar diferença da droga. Mas aí, pelo outro lado, não é que a droga não necessariamente funciona. Agora, imagina se essa mesma situação são dois grupos de forma observacional. Mesmo que sejam grupos enormes, que eles sejam comparáveis, se na média os pacientes forem muito jovens, poxa, esse não é o tipo de paciente que eu quero para o meu grupo, que eu quero para o desfecho que eu estou estudando. Você tem um trabalho que eles fizeram, eu não lembro exatamente qual condado americano que foi, mas eles passaram na porta de virtualmente todas as pessoas desse condado, se eu não estou enganado, não me falha a menor, 97% das pessoas do condado, e eles conseguiram rastrear cerca de 25 mil pessoas. O que eles queriam? Fazer um rastreamento de pacientes com doença de Parkinson. Ao final desse rastreamento, eles acharam, acho que 31 pessoas. Olha que interessante. Dessas 31 pessoas que eles encontraram, 1/3, mais ou menos, nunca havia utilizado o sistema público de saúde. Então, imagina se eles tivessem feito o mesmo rastreamento usando o banco de dados do sistema de saúde. 1/3 da população não seria rastreada. O que é isso? Viés de seleção. Exemplo clássico. Na década de 80 foi muito preconizado o uso de reposição hormonal em mulheres menopausadas para tentar reduzir o risco cardiovascular. Aí no início do século XX sai um trabalho dos mais famosos, dos maiores trabalhos, na verdade em todos os aspectos, mas ele estudou não só a TRH como nutrição também, em mulheres menopausadas, foi o WHI. E o que o WHI mostrou? Que a reposição hormonal para reduzir o risco cardiovascular, principalmente da forma como era feita, ela não só não reduzia, como poderia ter algum risco. Quando você volta nos estudos observacionais e vai olhar o tipo de mulher que estava usando a reposição hormonal, eram mulheres mais jovens, de um nível socioeconômico superior, que fumavam menos, ou seja, usar a reposição foi simplesmente um marcador de hábitos saudáveis. Um viés do paciente saudável. Então, a gente tem o viés do paciente saudável, a gente tem o viés também do paciente bem comportado, que é aquele paciente que faz tudo certinho, desde seguir as regras, a tomar o remédio na hora certa. Tudo isso, gente, tem que ser levado em conta. Se você parte do pressuposto que um estudo científico ele te traz uma verdade simplesmente porque ele é um estudo científico, você vai comer muita bola. Mas muita bola. Então, esse é um viés. E eu vou tentar nas próximas semanas falar de outros vieses. Para quê? Para hipertrofiar isso com vocês. Eu quero que vocês passem a perceber. Primeiro, toda vez abrir um estudo, tenta ver qual tipo de estudo que é. E para essa semana, tenta buscar, vai direto em dados demográficos. Então, se você é fisioterapeuta, e aí tem um estudo observacional que está testando uma técnica fisioterápica para reduzir a lombalgia. Eu não quero que você leia o estudo. Vai nos dados demográficos e tenta buscar
assim, busca pelo viés. É assim que funciona. Busca para o que pode ter de desbalanceio entre os grupos. Opa, o grupo que usou a terapia lá para reduzir a lombalgia era mais jovem, ou era mais ativo fisicamente, ou era mais magro. E vieses podem ser usados para o bem? Pode, você acredita? Imagina um trabalho, vamos pegar aqui um randomizado, que testou uma droga para reduzir, para melhorar, para reduzir a ida de pacientes com diabetes para diálise, tá? Então, uma droga X, que eu estou testando um desfecho clínico e não necessariamente, nem vou colocar diabético, ir pacientes para diálise, tá? Vamos supor que o grupo da droga tem mais diabéticos. Ou seja, a randomização ela não foi efetiva. Eu tenho um desbalanceio entre o grupo. Mas vocês percebem que ter mais diabético no grupo intervenção é algo que deixa esse grupo mais grave e, teoricamente, ter mais desfechos ruins? Ou seja, se mesmo com esse desbalanceio o resultado for favorável à droga, isso é um viés que fortalece aquela intervenção. Então, eu posso sim encontrar vieses, por exemplo, vieses de seleção, que fortalecem a minha hipótese. Mas para isso, precisa pensar neles. Então, volto a dizer, treinamento para vocês dessa semana. Peguem um estudo científico. Não precisa ser 2, 3, pega um. Vocês têm uma semana, gente. Pega um estudo e tenta encontrar um desbalanceio, um viés de seleção entre os grupos estudados naquele dito estudo, seja ele randomizado, seja ele observacional. Ok? Uma última questão, eu falei muito aqui a respeito de terapêutica, mas esse viés de seleção pode aparecer em trabalhos de prognóstico, em trabalhos de diagnóstico. Então, se eu tenho, por exemplo, estou fazendo uma coorte para ver o prognóstico de uma determinada progressão de uma neoplasia em 2 grupos, ou aparecimento de neoplasia em 2 grupos. E se há um desbalanceio grande entre esses grupos, eu posso sim ter um resultado lá na frente que começou errado. Ou seja, quando seu alicerce está ruim, e a seleção dos pacientes estudados tem tudo a ver, se eu quero estudar infarto, na verdade é angina, mas eu escolho como critério de inclusão dor no peito, poxa, dor no peito pode ser tanta coisa. Pode ser alguma coisa relacionada à costela, pode ser uma condrite, pode ser um ar preso, pode ser alguma coisa que tem nada a ver com o coração. Então isso não pode ser um critério de inclusão. Se eu usar esse critério, certamente eu vou ter um viés de seleção. E me lembrei aqui, falando de diagnóstico, eu estava tendo uma conversa ontem com o meu residente, com o Gabriel. O Gabriel falou, Neto, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. Eu vi que chegou no hospital um kit aqui para testar pacientes para Covid que tem uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 100%. Tá? Eu não lembro se esses eram os números, mas tal. Bom, e ele falou assim, aí eu fiquei na dúvida com relação ao cálculo de acurácia. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Não é o tópico. Eu falei com ele o seguinte, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Você já está num patamar diferente de 90% dos profissionais. Por quê? Porque você já está pensando em acurácia, que é o quanto que esse exame vai te ajudar. Mas aí você precisa agora dar o próximo passo. Imagina o seguinte, quando eu pego um teste diagnóstico com uma determinada sensibilidade e especificidade, esse número ele foi derivado de um trabalho. Agora, ele pode ser derivado de um trabalho com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas, com 10.000 pessoas. Percebam que só ter a sensibilidade e especificidade de um teste para calcular a acurácia não garante que aquele resultado seja confiável. Então, depois que a gente descobre
os conceitos básicos, a gente precisa dar esse segundo passo. E esse segundo passo segue-se um terceiro, um quarto e por aí vai. Neto, nunca acaba? Não, nunca acaba. Eu continuo aprendendo todo dia, gente. E vou te falar que isso é das coisas mais legais na vida. Poder acordar todo dia e saber que eu tenho algo novo a aprender é o que faz a coisa ser legal. Porque senão seria muito chato. Sabe? Então, isso em tudo, né? Não é só em saúde baseada em evidência. Então, quando a gente olha por esse prisma, fica muito mais bacana. E acredita em mim, se você não tem a menor ideia do que seja isso, tudo que eu falei, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tem vários vídeos já para vocês lá no canal do YouTube da SBE Academy. Tem o nosso podcast, que tem tanto o 717 quanto o Em Evidência. E assim, deixa lá seu comentário, dá o like. Se não gostou, fala também. Deixa dúvidas. O que a gente pode ajudar, quais outros temas que a gente pode trabalhar. Porque isso aqui é feito para vocês. Tá bem? O pessoal da SBE Academy deu uma ideia boa, eu gostei aqui. Quando vocês pegarem um trabalho e forem analisar se existe esse risco de viés de seleção e qual viés que é, cara, posta e marca a gente. @Dr. José Neto, @sbe.academy. Coloca, porque é uma maneira da gente ver que a gente está conseguindo disseminar esse conhecimento e fazer com que os profissionais, principalmente, se preocupem com isso. Porque se os profissionais se preocuparem, definitivamente o atendimento na ponta vai melhorar. Ok? Beleza. Vamos lá. Deixa eu bater um papo agora com vocês, ver o que tem de dúvida. Vou subindo aqui, tá? Microbiologia BR. As empresas entregam esses dados e mostram como verdades absolutas a sensibilidade e especificidade. Sempre, né? Na verdade, o propagandista, seja ele qual for, ele muitas vezes ele não está falando mentira, mas ele está ocultando algum tipo de viés. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, irmos atrás. Então, não acredita porque eu estou falando, ou porque o Papa de Harvard está falando. Vai lá e dá uma olhada. Coisa rápida. Acredita em mim, depois que você aprender... É igual dirigir. No início, é aquela coisa tensa, né? Fica parecendo um robô. Você não sabe se você passa a marcha, se você liga o ar, ou se liga o para-brisa, se dá seta. De repente, você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, sem pensar. Na saúde baseada em evidências, é a mesma coisa. Óbvio, se você está começando agora, se você está começando a aprender a falar inglês, dá uma piorada, o início é um saco, para depois melhorar. Mas isso faz parte de qualquer aprendizado. Mas a hora que melhora igual uma catapulta. Você é julgado para cima de uma velocidade que eu vejo os alunos muitas vezes falando comigo, Neto, hoje eu consigo praticar uma medicina, uma fisioterapia, uma nutrição, uma psicologia muito melhor do que eu praticava há 2, 3, 6 meses atrás. Simplesmente, às vezes, porque existe o famoso 80-20 do Pareto, né? Você não precisa de aprender 100%. 20% da saúde baseada em evidências te dão 80% dos resultados. São esses 20% que eu tento massificar. Porque é desse jeito que nós vamos mudar a saúde desse país. Deixa eu ver o que mais de perguntas aqui. Se tiverem perguntas específicas sobre o viés de seleção. Aqui parece que tem uma, peraí. A Bárbara Stiger. Acho que é isso. Se não for, desculpa, Bárbara. Pode indicar algum material sobre como randomizar uma amostra, pequenas amostras? Se eu tiver entendido sua pergunta, Bárbara, como randomizar é muito mais o que o pesquisador faz. Eu sou muito mais o usuário, tá? Então, eu posso até te dar literatura. Eu canso de recomendar esse livro aqui. Esse é um livro para profissionais que querem atuar na ponta. É o User's Guide to the Medical Literature. Isso aqui é escrito por Gordon Guide e vários colegas que são grandes referências na saúde baseada em evidência e certamente
tem um capítulo que eu já li nesse livro mais de uma vez, inclusive, que fala a respeito de randomização e ele fala dessas possibilidades metodológicas para se tentar minimizar algum tipo de viés na randomização de amostras pequenas. A microbiologia BR está falando que vai buscar algum estudo não Covid, beleza, não tem problema, mas busca e marca, tá? Marca a gente, mostra o que você procurou. A Josiane Brinto. Doutor, e para quem tem predisposição genética? Josiane, eu não sei o que você está querendo dizer. Para mim, predisposição genética para quê, né? Porque toda vez que eu vou fazer qualquer trabalho em qualquer área, quando eu randomizo, eu estou também randomizando essa tal predisposição genética. Então, se eu tenho uma predisposição genética para ter câncer de mama, na hora que eu randomizo, eu não preciso ficar dosando para saber se aquele gene está mais presente num grupo do que em outro. Quando eu randomizo, eu consigo fazer com que os grupos fiquem comparáveis, principalmente quando as amostras são grandes. Tá? Ricardo Procopio está aqui. Além disso, tem a escolha dos outcomes, que na verdade são os desfechos. Na verdade, quando eu falei lá no início sobre viés, e falei sobre estudo da metodologia, quando eu divido isso em 3 partes, os desfechos estão lá na ponta. Então, eu tendo a estudar desfecho mais para o final. Mas sim, desfecho sem dúvida nenhuma é algo a ser valorizado sem dúvida nenhuma. Não adianta nada você fazer um estudo belíssimo onde o desfecho não vai te acrescentar em absolutamente nada. A doutora Manu Costa, que é Jedi da SBE, colocou aqui, ó. Dentro do mesmo indivíduo eu entendo. Eu fico perdido em indivíduos diferentes. É por esse retorno à média, pois são indivíduos diferentes. Uns respondem, outros não. Mas a média é igual. Bom, deixa eu tentar te explicar aqui, Manu. Imagina uma situação onde o critério de seleção para entrar no estudo é ter a fração de ejeção no eco menor do que 40%. Então eu estou falando de uma insuficiência cardíaca sistólica, tá? Você concorda comigo que pessoas com fração de ejeção de 39, 38, elas são diferentes de um sujeito com fração de ejeção de 25, 20? Quando eu seleciono esses pacientes, a tendência deles é que eles podem ter batido nesse 38, 39 por um simples ponto fora da curva. E aí, de repente, esse sujeito entrou no estudo e aí ele melhora, mas ele não melhorou. Ele só retornou à média. Então, esses critérios, então, quando você vai avaliar um determinado trabalho, eu lembrei aqui agora de um trabalho que, com cálculo renal, que testava se uma determinada droga, que é muito utilizada na prática clínica, a tansolosina, se ela ajudava na expulsão do cálculo. E tem vários trabalhos sugerindo que sim e tal, e esse trabalho era negativo. Eu falei, pô, estranho, o que será, né? Aí eu fui olhar. A questão tinha um baita de um viés de seleção, porque os cálculos no grupo, eu não lembro se eram nos 2 grupos ou só no grupo intervenção, eram cálculos grandes. Cálculos que não tem Cristo que tire, vai precisar de cirurgia mesmo. Então, nessa situação, você entender do assunto é fundamental. Então, quem sou eu para ir lá num estudo de radioterapia ou de fisioterapia? Cara, eu não entendo da bagaça. Eu estou tentando... Óbvio que eu vou usar as âncoras que eu tenho. Então, eu vou falar muito mais de clínica médica, eu vou falar muito mais de nefrologia. Poxa, quem me conhece sabe que eu gosto dessa questão de hábitos de vida, eu vou falar disso. Muito mais do que de cirurgia. Mas eu posso também criar na minha cabeça aqui, numa situação cirúrgica, eu quero comparar, por exemplo, 2 técnicas. Uma técnica de cirurgia aberta e cirurgia videolaparoscópica. E o desfecho que eu estou testando é dor. Tá? Poxa, se eu tiver um viés de seleção,
eu posso simplesmente falar que o paciente com vídeo laparoscópica teve menos dor, porque talvez o paciente seja menos grave. O paciente que foi levado para cirurgia aberta é porque ele precisava, não dava para fazer vídeo laparoscópica. Entende? Então, cada um tem que buscar essas diferenças entre os grupos, porque o viés de seleção é isso. A hora que eu olho, basicamente 2 olhares, tá, gente? O primeiro é para internos e o outro é externo. O interno é os grupos que estão sendo estudados ali, eles são comparáveis? Essa é a primeira coisa. Dentro do Pop Study, aí também trazendo para fora, os grupos que foram selecionados, as pessoas que foram selecionadas por estudo, são pessoas que efetivamente têm o perfil para ter aquele tipo de desfecho? É o tipo de paciente que eu estou estudando? Não adianta nada eu querer pegar um estudo feito em jovens com uma determinada vacina e simplesmente extrapolar isso para o idoso. São populações completamente diferentes. Significa que não funciona? Óbvio que não. Mas tem que ter... O tempo inteiro a gente tem que ficar com pulga atrás do ouvido. Atrás da orelha. A Dejanira está falando aqui para repetir o título do livro. É o Rápido e Devagar, Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Beleza. Show. Deixa eu ver se pintou mais alguma dúvida aqui para frente. Ricardo está falando aqui, escolheu os desfechos pela amostra. Me dá um exemplo aí, Ricardo. Dá um exemplo disso. A Marília C. Mouro, mas mesmo o desfecho não dando correlação entre exposição e doença é uma resposta? Marília, eu falo que principalmente dentro de um cenário observacional é muito melhor quando eu não encontro correlação do que quando eu encontro. Porque quando eu não encontro, eu definitivamente consigo dizer que não existe causa. Porque é impossível ter causa sem correlação. Agora, o oposto é só um gerador de hipótese. Então, no fundo, toda informação é válida. Só que tem umas que são muito mais robustas e muito mais importantes do que outras. Entendeu? É isso que o pessoal da SBA Academy está ponderando aqui. Ele está colocando assim... Hoje é mais difícil, Ricardo. Eles colocam essas informações direto no clinicaltrials.gov, quando vão fazer o trabalho. Trabalhos antigos mudavam os desfechos pesquisados durante o estudo. Eu não sei se é bem isso que o Ricardo está comentando, não, mas isso é um fato. Até ali, os anos 2000, o sujeito escolhia um determinado desfecho, morte. Aí, no final das contas, ele viu que o trabalho está dando negativo. Ele vai e muda, no meio do caminho, a regra do jogo e passa a estudar internação. E aí, para internação, o desfecho dá positivo. Então, isso essa definição a posteriori do desfecho, isso é um puta de um viés. A Elza Vidigal está falando que eu falo em termos médicos. Elza, na realidade, a live é para profissionais de saúde. A live, essa live especificamente, o 717, não é para leigos. Eu, gosto quando os leigos vêm, querem escutar, são muito bem-vindos e tal, mas essa live é um conteúdo para profissionais de saúde. É o meu foco aqui, porque eu não consigo falar para todo mundo. E eu quero, sim, fortalecer os profissionais. E por que eu quero fortalecer os profissionais? Porque eu fortalecendo os profissionais, eu vou conseguir atingir os pacientes. Então, nada pessoal, mas essa terminologia um pouco mais técnica é justamente porque eu estou conversando mais com os profissionais. Mas sinta-se muito bem-vinda e se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, eu vou tentar esclarecer com o maior carinho, tá bom? Turma, acho que deu. Muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem eu vou escolher um outro desfecho para a gente estar... um outro viés para a gente estar conversando a respeito. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, eu quero ver postado nas redes sociais marcado comigo e com a SBA Academy. Você pegar um artigo científico e buscar nos grupos ali algum tipo de viés de seleção. Combinado? Boa quinta, fiquem com Deus e até a próxima.
Sim, a live fica salva aqui, Marília, por 24 horas no Instagram e depois a gente sobe ela pro canal do YouTube, tá bom? Canal da SBE Academy. Valeu! Cardinho, prazer ter tido você aqui comigo. Grande lisonja, viu? Precisando de um cirurgião vascular aqui em BH, tá aí uma ótima dica. Forte abraço, gente. Valeu. Com Deus.